Começa agora o programa Família de Caná. Família de Caná, com a missão de fazer famílias felizes. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Alô, alô, família! Família Guaspamira, família de Caná. Sejam todos muito bem-vindos. 14 horas e 3 minutos. Aqui é Samuel Rodrigues, iniciando o programa Família de Caná. Hoje, com muita alegria, quero agradecer aí a presença, os ouvintes, os nossos participantes que estão conosco. Hoje, né, 6 de maio, um mês mariano, abençoado, né, para você e para toda a sua família. Então, você que está nos ouvindo aí, se alegre, dê um sorriso para você mesmo. Se você estiver perto de um espelho ou estiver com o celular na mão, dá uma olhada nessa beleza, nessa criatura que Deus tem abençoado todos os dias. Se alegre, né, com essa oportunidade de mais um dia de vida. Então o programa Família de Caná está entrando no ar e eu convido você a participar pelo WhatsApp da Gospa, o número 984546008, 984546008. Falando muito rápido, né, pessoal? Muito bem. Vamos participar conosco então, interagindo, né, mandando perguntas, pedidos de orações, fiquem à vontade. Nosso programa de hoje é aberto a todos. Eu quero aproveitar o início do programa para reforçar o nosso convite para você que está aí no dia 10 de maio, que é o próximo sábado, com a agenda livre. Se você está com a agenda livre na hora do almoço, participe conosco, dê uma oportunidade de conhecer a nossa obra, o nosso trabalho, que é lá na Família de Caná, no bairro Padre Eustáquio. Nós teremos uma feijoada beneficente. Então, convido você a entrar no nosso site, familiadecaná.org.br, ou nas nossas redes sociais, Família de Caná Oficial, para poder entender e confirmar e garantir o seu ingresso. Já tem ouvinte aqui que já garantiu, Fátima Butioli vai estar lá conosco. Tem uma outra ouvinte que agora eu não lembro o nome, mas ela me deu boa tarde aqui, por isso que eu lembrei dela. Vai estar lá conosco, nos prestigiando, né, e também tendo esse momento de convivência. Então, dia 10 de maio, sábado que vem, a partir de meio-dia, nós teremos uma feijoada beneficente e ingressos antecipados. Faça contato conosco. Então, dando início ao programa de hoje, conseguir uma obra de arte, vamos falar assim, uma bênção, né? Conseguir ser agraciado. Hoje estamos trazendo um convidado especial, que já foi pessoa que participou, passou pelo processo na Fazenda. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui. Boa tarde, Wesley Vieira, seja bem-vindo. Boa tarde, Samuel. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando. Eu sei que esse jovem, né, ele não pode ficar com muito tempo esperando as coisas, que tem um pouco de ansiedade, né? Nossa, e como? Então eu fiz o convite para ele hoje, ele aceitou. E ele já aceitou, eu gosto é assim, né? Que aí já vamos logo pro jogo. Então Wesley Vieira é uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo de caminhada na parte de música. O Thales já esteve aqui com a gente também. Sim. É do Luau da Madre Camiseteria, também já fizemos um trabalho junto também. Sim. E ele tem sempre feito um trabalho voluntário lá na Fazenda, que é levar para a turma lá o assunto de FTI, que é Felicidade no Trabalho Interior. Isso aí. Mas nós não vamos falar de FTI, não. Hoje não. Hoje não é sexta. Ele vai lá geralmente nas sextas-feiras. Mas o Wesley teve uma trajetória, passou pela Fazenda, eu vou querer então, aos poucos aqui, perguntando, deixando que ele se apresente e compartilhe com vocês, né? Que muitas famílias, Wesley, escuta a gente e tem esse problema dentro de casa. Então, a gente sabe que você é de dentro de uma família também. Sim. Então, pode se apresentar a sua idade. Você é filho de quem? Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui participando. Um desejo também, né? Já fui convidado outras vezes, mas o dia era hoje, né? Isso. Meu nome é Wesley Vieira, eu tenho 47 anos. Sou filho da Maria Auxiliadora Vieira, a famosa Dona Dora lá do Parque Recreio. Um beijo, mãe, minha família que deve estar ouvindo. E passei pela Fazenda lá em 2008. Passei na Fazenda em 2008. Mas antes de chegar lá, Samuel, foi uma trajetória daquelas bem comuns das famílias que hoje enfrentam o problema da drogadição, né? Depois de várias tentativas que partiam deles e não de mim, né, para poder buscar ajuda, depois eu falo de um despertar espiritual, de uma providência divina, eu aceitei o convite. Mas foi difícil.
Foi muito difícil porque eu comecei a usar drogas com 15 anos de idade, né, cara? Comecei a usar drogas, por incrível que pareça, na escola, por um professor que me apresentou a droga na nossa festa de formatura. E desde lá eu vim nessa decadência física, mental e espiritual, né? Que é o que a dependência química causa na gente. E desde quando eu comecei a usar, a gente sempre busca aquela busca, né? Aquela busca incessante de sentir os mesmos prazeres que a gente sentiu pela primeira vez. E aí é que desencadeia toda a tragédia psicológica que a droga nos proporciona. Eu comecei usando maconha, né? Como de costume, e foi a droga de mais fácil acesso à época, que foi a droga que o meu professor me deu. E envolvido, né, com as amizades, com os colegas lá de escola, estando perto do professor, que era um professor bem descolado, a gente foi desenvolvendo e aumentando cada vez mais essas doses, ao ponto de eu chegar a usar o crack. O crack, ele chegou de uma forma, assim, despretensiosa, se eu posso dizer, que foi através de amigos também, né, vizinhos, aqueles que cresceram com a gente, que tinha, né, que convivia dentro da casa, que dormia na casa de um, dormia na casa do outro, fomos crescendo junto, e essa amizade, essa proximidade, ela nos fez sentir confiança em tudo que um poderia oferecer para o outro. E foi nessa experiência em acreditar que usar uma droga diferente poderia satisfazer os meus desejos, em preencher aquilo que eu achava que eu ainda não havia conseguido, né? Não por deficiências de família, porque minha família, eu moro lá no bairro Parque Recreio, né? Nascido e criado lá, participante da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, e minha mãe, ministra da Eucaristia, meus irmãos catequistas, eu batizado, crismado, praticante, né? Dentro da igreja, não entendia o que me faltava. Às vezes, por ser presente demais dentro de casa, eu queria experimentar algo. E os meus pais nunca se opuseram, né? Sempre deixaram as portas sempre abertas. Não por falhas deles, mas por confiar em mim, né? Eu sou o quinto filho de uma família de 6 irmãos. E ao longo dos anos, essa confiança que eu fui transmitindo a eles fizeram os meus pais deixar as portas sempre abertas, porque eu sempre fui responsável em tudo aquilo e bem objetivo naquilo que eu acreditava e sempre consegui. Então esse excesso de confiança me fez buscar um preenchimento de algo que eu não havia, e a droga ela veio no meu entendimento no momento a preencher esse vazio. Só que num primeiro momento, sim, era um vazio, era um prazer, era algo que eu não tinha coragem de fazer, muito tímido, coragem de falar, de estar em ambientes, de comunicar com as pessoas. A droga me proporcionou isso, então eu me senti dentro de uma zona de conforto. Até determinado tempo, né? Eu sou formado em magistério, e é engraçado que as nossas habilidades, elas são afloradas, elas são externadas nos momentos que a gente menos imagina, né? Então eu sou formado em magistério, estudei lá no Colégio Ordem e Progresso, e assim, lá na sala tinha o estágio, era obrigatório, né? Então assim, a equipe de coordenação do curso escolheu algumas pessoas, alguns candidatos para fazer o estágio remunerado, e eu fui escolhido porque eu um aluno muito dedicado e muito entregando os resultados, né? Então eu fui escolhido para fazer um estágio remunerado. Dentro desse estágio remunerado eu fui escolhido a fazer um curso de geometria na UFMG, então eu fui me destacando, mesmo usando droga, em todos esses cenários. E lá no meu curso de magistério, eu fui para dar aula para 2 turmas de 2ª série. Eu fui muito tímido, né, nos primeiros dias, e eu entendi que eu não conseguia entregar aquilo que eu tinha de careta. Então a droga começou a fazer parte diariamente da minha vida para ir à escola. E olha só que irresponsabilidade.
Eu que fui apresentado às drogas por um professor, mas eu já tinha os meus 17 para 18 anos. E fui dar aula para 2 turmas de 2ª série, crianças em formação, drogado. Eu usava droga todos os dias antes de entrar para a sala de aula. E eu usava era crack misturado com maconha. Então eu chegava para dar aula todo soltinho, né, e conseguia entregar. E o pessoal achava, por não me conhecerem, né, que aquilo lá era Wesley. Tanto é que no final do meu curso, cara, a minha pasta de estágio, ela ficou retida na escola por ter sido o melhor estagiário que tinha passado nos últimos anos na escola. Pra você ter uma ideia. E lá na escola, eu também fui saudado por essa prática. Enfim, eu fui desenvolvendo ao longo dos anos essas habilidades que eu tinha, mas sim sobre o efeito da droga, infelizmente. Não era você 100%, né? Não era eu 100%. E eu acreditava que aquela imagem que eu transmitia, né? Aquele Wesley seguro, aquele Wesley profissional, o Wesley professor, o orgulho de casa, estava tudo certo. A droga não era problema, né? Até a gente entender que o controle é nosso. Quando você percebe que você já não consegue conduzir o seu dia sem estar sob o efeito, aí é que a gente começa a perder o controle. Porque eu já tive dias de eu estar usando droga na rua da minha casa indo para a escola, dar aula, e eu encontrava com um colega de carro, me apresentava uma quantidade maior e eu nem na escola eu chegava. Então, e isso foi se tornando cada vez mais frequente, não na escola, porque eu ainda conseguia, porque eu tinha um retorno financeiro, que o meu estágio era remunerado, mas algumas vezes eu falhei. Mas enfim, passada essa fase toda do controle, dos resultados positivos, né, daquela enganação temporária, eu fui chegando nos piores momentos, né? Mesmo, e é importante eu ressaltar que não foi só dando aula, foi nos empregos que eu conseguia fora, né? Trabalhei numa multinacional durante muitos anos, tendo recorrentes promoções dentro da própria empresa, tendo cargo de confiança, mas fui perdendo a confiança em mim mesmo e nos resultados que eu poderia entregar, porque entrava dinheiro, saía responsabilidade, irresponsabilidade chegava. E aí eu fui definhando, né? Fui definhando, perdendo emprego, deteriorando a minha vida familiar toda, mas acreditando sim que aquilo lá era só um momento, que eu poderia resgatar. Eu acreditava, mas no fundo eu sabia que isso não chegaria nunca. E aí, cara, fui usando cada vez mais, perdendo o meu controle emocional e familiar todo. A minha mãe, coitada, que estava sempre ligada comigo, ela foi desenvolvendo doenças, né? Porque eu saía de casa, ficava 3, 4 dias fora de casa, o pessoal não sabia se eu estava morto. A Luciana, minha esposa, que já estava comigo, também não sabia. Nesse meio termo, né? Nesse meio tempo, a Luciana engravidou e eu acreditei com o nascimento do meu filho, eu poderia ser mais responsável, que eu seria o espelho para o meu filho crescer um homem diferente de mim, mas não adiantou nada. O Gabriel nasceu e eu consegui e eu continuei a esse calvário, né? A me afundar cada vez mais. Assim, eu vou ser bem sincero e eu não costumo fingir algo para que as pessoas queiram ouvir. Eu não me arrependo de nada, sabe? Eu usei, foi uma escolha minha, não foi o professor que me obrigou a usar a primeira vez, foi eu que fui atrás. Então eu não me arrependo, cara, porque o que eu vivo hoje na minha sobriedade é um reflexo das escolhas que eu fiz lá no meu passado. Eu acho que eu deveria ter vivido o que eu vivi, porque hoje eu consigo sim viver e entender o valor da vida. Cara, bem resumido, nosso tempo é curto. Mas alguns pontos que a gente pode sim aprofundar, que é justamente essa questão, né? Porque quando a gente fala, tem gente que, por não compartilhar isso com outras pessoas, acha que de fato é pelo poder aquisitivo dela,
é pela base familiar, porque o marido separou. Tem vários os motivos, ou tem vários os gatilhos, tem vários os impulsos que a pessoa vai fazer uma experiência. Sim. Mas tem também aquele com boa qualidade de vida, com pai e mãe tranquilo, né? Com formação, com faculdade, sem faculdade, trabalhando ou desempregado, enfim, diversas situações. E essa questão da crescente que é a preocupação. É porque a gente acredita, né, cara, que o que acontece? O que é uma linha que ela é idêntica? Para mim, que usou drogas, para quem tá começando agora, para quem já usou muito tempo antes de mim. A gente busca o prazer que aquelas primeiras vezes a gente teve. Aquele relaxamento, aquela tranquilidade, Ou que seja o pico de euforia, depende da substância. A gente vai buscando sentir isso de novo. E aí a gente vai aumentando as doses, porque aquelas primeiras vezes, aquelas primeiras quantidades não é mais suficiente. A gente vai se auto-sabotando, acreditando, vou fumar um baseado só de manhã antes de trabalhar, para mim chegar no trabalho tranquilo. Não, eu vou... o dia hoje foi estressante, então eu vou dar uma relaxada. Eu briguei no trabalho, briguei com a esposa, estressei no trânsito, Mas aí, cara, a gente vai percebendo que essas performances, elas vão continuar sendo todos os dias. Cada dia vai ter um motivo. Vai ter um motivo. E aí é que a gente vai se enganando. E assim, cara, não é culpa minha, não é culpa de você que tá me ouvindo, não é... É uma condição que a gente vai se firmando dentro dela, e quando a gente a gente percebe, a gente já tá totalmente envolvido. E aí você já não consegue abrir os olhos para entender e buscar outras possibilidades. Até que se chegue literalmente no fundo do poço. Né? Eu não sou irresponsável de falar de culpados, que ninguém teve culpa, cara. Minha família é maravilhosa. Eu tenho uma família que me amparou, que me ajudou, que me ajuda até hoje. Tive os melhores empregos, construí para isso, mas quis eu, o sexto filho de uma família supostamente perfeita, buscar algo que eu achava que era necessário para mim. E aí, quando eu percebi, eu já estava totalmente envolvido, né? Aí vem aquelas velhas histórias, né, que todo mundo ouve nas páginas policiais, nos jornais televisivos, nos testemunhos das mais variadas formas, aquela situação, fui preso várias vezes, teve uma vez que ela é bem marcante para mim, e nessa última semana ficou em evidência clara para mim o que eu vivi, quase 20 anos depois. Eu estava numa festa, cara, da empresa que eu trabalhava, um supermercado, e aí eu já era muito íntimo do gerente, consegui alguns convites a mais, e as pessoas descobriram que eu tinha esses convites adicionais, e a notícia chegou justamente onde não devia. Nossa. Que foi nos caras que vendiam droga, que fornecia. E aí, a bebida 0800, sítio, o dia inteiro, né? Tal, eu te abasteço lá, tal. E aí eu levei aquela trupe toda. Nossa. O filho do químico fez loló, o traficante de cocaína levou cocaína, o de maconha levou maconha, e foi aquela belezura toda. Ô Samuel, esse dia, o Gabriel, meu filho, tinha 1 ano, 2 anos, por aí no máximo. Nesse dia eu usei droga, cara. Nossa. Eu fui com uma garrafinha de loló dentro do bolso do short, e eu ficava molhando a minha camisa e cheirando loló e bebendo cerveja e cheirando cocaína. Isso de 9 horas da manhã até 4 horas da tarde, ininterruptamente, direto. Quando chegou no final da festa, cara, eu já não era... eu nem sei o que era aquilo mais que tava ali. Mas tava eu, a Luciana e o Gabriel. Nossa. E o meu irmão, eu, por indicação do dono do supermercado, uma banda que podia tocar, eu indiquei a banda do meu irmão foi... E eu, nossa senhora. Enfim, quando chegou no final dessa festa, cara, eu tava com essa garrafinha de loló na mão, que aí eu já não era... eu já nem sabia o que eu tava fazendo mais. E eu bebi aquilo ali. Nossa. Porque eu tava na minha mão, uma garrafa, o cérebro é bebida, então toma, né? Na hora que eu tomei aquilo ali, cara, aquilo lá queimou. E a Luciana tava de frente pra mim e falou assim, amor, o que é isso? Aí eu vi que era aquilo lá, falei assim, não é nada não. E aí aquela substância entrou dentro do meu corpo, e aí eu já não lembro de mais nada. Nossa. O testemunho que eu tenho é que, depois que todo mundo foi embora, a Luciana, cadê o Wesley? Os seguranças começaram a
a procurar. E aí eles me encontraram desmaiado dentro de um banheiro com a porta fechada. Eles tiveram que arrombar a porta. E aí, cara, eu já estava no início de uma overdose. E aí, esse rapaz que me levou, ele ainda estava lá, então ele me colocou dentro do carro e eu já desacordado, já espumando pela boca, com os olhos virados. Eu relato isso que foi o que a minha esposa relatou, né? E quando chegou na porta da minha casa, ele me tirou do carro e me colocou deitado no chão. Ele nem bateu, esperou alguém para poder me levar para dentro de casa. Então, ele me deixou no chão. Os meus irmãos que chegaram me viram na situação e eu já, enfim, estava morrendo, literalmente, né? A minha cunhada chegou, viu que estava perdendo mesmo e falou, gente, o Wesley está morrendo, vamos levar ele para o hospital. Correram, levaram eu para o Alberto Cavalcante, que tem um hospital, acho que é Carlos Prates, me parece. Quando chegou lá, cara, o médico, né, o pessoal me tirou do carro, eu já com as mãos, os lábios, todo roxo, o olho virado. O médico não quis me socorrer, porque falou que não tinha o que fazer mais naquela hora, que eu estava morto. Graças ao meu cunhado, né, o Lucas, que ele é guarda municipal, e ao meu irmão mais velho, o Elton, que desesperaram, né, que não era para ser diferente. Ele falou pro médico tentar fazer alguma coisa, o médico, não, ele tá morto, não tem o que fazer. E aí eles brigaram, me levaram pra sala, começaram a fazer a massagem cardíaca no meu peito, e nada de voltar, o médico olhou pra ele e falou, sabe aquele sinal de que acabou? E ele, não, aí o médico pegou aquele equipamento de choque e deu o primeiro choque, e nada de sinal vital, deu o segundo choque, nada de sinal vital, ele balançou a cabeça, meu cunhado balançou positivamente, ele deu o terceiro choque. Nesse terceiro choque, saiu algo de dentro da minha boca, que tava, né, caiu no braço da enfermeira, e a partir disso, o sinalzinho vital, ele começou a apontar. Então eu morri. E pela misericórdia de Deus eu voltei. Mas uma semana depois eu estava fumando pedra de novo. Ou seja, chegou a sua hora, mas ainda você não aproveitou. Não aproveitei. Mas enfim, eu acredito que Deus me deu uma terceira chance. E num dia muito especial, que foi no dia do aniversário da minha mãe, que tava um pessoal do grupo de oração lá, né, fazendo uma oração, porque minha mãe já estava desesperada e, enfim, a situação já estava totalmente perdida, que foi justamente nesse dia, no dia 28 de setembro, aniversário da minha mãe é dia 29, mas eles fizeram esse grupo de oração na casa dela no sábado, se não me falha a memória. Nesse dia eu estava bebendo e cheirando cocaína lá em casa, e aí vendo eles orando lá na varanda, cara, e minha mãe sentada do lado do pessoal do Alisson, da Rafaela, né, que hoje participa com a gente em alguns eventos. Eu olhei para os meus irmãos que estavam encostados no muro assim, e eu olhei para eles e não sei de onde saiu uma força. E aí eu pedi socorro naquele dia. Naquele dia eu vi que eu não podia mais. Eu tinha duas escolhas: ou eu reafirmava o meu desejo de continuar morrendo, ou eu me dava uma chance de reviver. Porque eu comecei a usar droga com 15 anos. E eu não lembro da minha adolescência, eu lembro muito pouco da minha infância. E até aquele momento, na fase adulta, as lembranças eram essas. E aí, cara, buscaram ajuda, graças a Deus. E é um fato que até hoje a gente não consegue explicar. Porque quando eu pedi ajuda, virou aquela comoção familiar, sabe? Minha mãe não fez questão de esconder de ninguém, de vizinho, nem de família, nem de nada que a gente estava vivendo naquele momento. E aí, nessa busca louca de buscar um local, né, para poder me internar, dentre tantas indicações de casas no interior, casas, enfim, das mais variadas propostas religiosas, a minha mãe estava na rua, indo na casa de uma amiga, de alguém que queria falar com ela sobre alguma coisa, e no meio desse caminho, Samuel, ela encontrou com uma senhora, que ela não lembra quem é. Oh. E aí, essa senhora se identificou para ela e falou assim: é a senhora que está buscando ajuda para um filho usuário de droga? Aí ela falou assim: sim, sou eu mesmo. Ela: olha, se a senhora não tiver condições, peça para os filhos da senhora procurar a família de Caná. É um lugar próprio para a senhora encontrar o que o seu filho precisa. Dali, ela voltou para casa,
E aí buscaram a família de Caná e a história veio aí, né? Agora em outubro completam 18 anos de sobriedade e eu falo com muito louvor que foi a única casa de recuperação que eu passei, porque lá eu encontrei o que eu precisava. A família de Caná, com toda a estrutura que ela tem, profissionais e físicas, né, que o espaço nos proporciona, a família de Caná me entregou o que eu precisava e eu me reencontrei. Né? Aquele Wesley que deu aquele primeiro trago na maconha lá aos 15 anos, se escondeu, veio outro, mas eu encontrei ele lá dentro. E graças a Deus a gente está aí já nessa caminhada de sobriedade que não é fácil, né? Às vezes as pessoas ouvem um testemunho, 18 anos de sobriedade, é voluntário na família de Caná, mas eu tenho vontade de usar droga até hoje. E às vezes é quase que incontrolável. Eu abdiquei de todo tipo de substância, né, que possa dar esse gatilho, não faço uso de bebida, nem sem álcool, esses cigarros aí que o pessoal anda, esses pendrive aí que o pessoal anda fumando. Então eu falo que eu já bebi, já usei a cota da minha vida. Eu tô legal. E eu usei, cara, na fazenda lá, numa dessas palestras recentemente, uma frase que me veio num momento conturbado que eu vim passando nos últimos tempos. E eu pedi a Deus para poder me abrir os meus olhos para que eu não encontrasse na droga ou em qualquer outra situação uma regressão, sabe? E aí eu tava preparando para ir pra fazenda, bicho, do nada, meus olhos encheu d'água porque eu tava realmente perturbado emocionalmente. E aí, bicho, me soou no meu ouvido, eu falo para você com todas as letras. Não foi coisa da minha cabeça, eu ouvi. Droga não é opção. E aquilo ali, bicho, foi como se aquela água que estava caindo no meu corpo lavasse toda a sujeira que estava tentando tomar conta de mim de novo e me restaurasse. E aí eu fui falar isso na fazenda lá, comecei a chorar lá, porque realmente eu estava passando por um momento difícil. E aí eu falei para eles que em quaisquer momento difícil que a gente possa estar vivendo, usar droga não é opção. E desistir jamais. Exatamente. Porque o que fica no inconsciente da pessoa é que poderia ser uma opção, né? Então deixa eu testar, deixa eu experimentar. É a famosa reserva, né, Samuel? Nós, dependentes químicos, acreditamos que a gente não vai mais usar, mas acredita que naquele momento onde você não tiver mais força, chuta o balde, recomeça. E aí, quando você já trabalha, você já começa a lutar pensando na última possibilidade, você já esgota as outras com uma rapidez imensa. Você já tá sabendo onde é que você vai parar, né? A opção vai ser essa, então já vou direto. E aí, faz todo sentido. Eu falo isso lá na fazenda, às sextas-feiras, falo isso lá no grupo de segmento, né? Que a gente tem um grupo de segmento que é uma ferramenta que a família de Caná nos proporciona, às quintas-feiras lá na sede, que por mais que seja difícil, por mais que possa parecer impossível, usar droga não é opção. A gente sabe, né? Eu falo, eu sou de carne e osso, a gente trabalha nas 24 horas, mas quando eu penso que droga não é opção, a luta continua difícil, ela não vai terminar. Você vai ter que tentar encontrar uma opção. Vou buscar opção, sendo que a droga não é uma não, ela não tá na lista. Tem um ouvinte falando aqui, né? Com certeza não é a única história, né? Mas misericórdia pelo que você passou. Né? Amém. Final feliz, glória a Deus. Obrigado ao ouvinte que está participando conosco. Tem um outro ouvinte que se identificou, imagino eu que, pelo contexto aqui, ele falou que Deus ajude a curar o irmão dele por essa doença, né? Que os remédios possam fazer efeito, que os pulmões, o organismo dele possa, né? Que em nome de Jesus possa ter a cura. E a gente sabe que é uma doença que vem mascarada, né? Porque, igual você falou, você vai usando, vai relaxando e não é algo que alguém chega pra você e fala assim, olha, seu coração vai parar, você não pode mais comer tal coisa, né? Sim, não é. Alguém já te dá um diagnóstico logo de cara, ó, se fizer um exame aqui, seu coração tá ruim. O organismo ele vai absorvendo, você vai relevando, a família vai falando assim, não, ainda tá no controle. Ainda dá. A gente vê muitos participantes aqui conosco com relação ao álcool, que é algo mais comum e social. E a pessoa fala, não, hoje eu tô triste, aí vai tomar uma cerveja de tarde. Não, hoje é sábado, eu mereço, eu não vou trabalhar, então já tomo uma cedo. Hoje é dia de jogo, então eu vou tomar uma.
Então, cada dia ele vai encontrando uma justificativa, um motivo, uma desculpa para poder fazer o uso. E não vai saciar. A gente cria condições para isso. A gente vai ter motivo sempre. Se você quer usar, não vai ser o time que perdeu, vai ser o time que ganhou, vai ser o cansaço do trabalho, vai ser uma promoção, vai ser a notícia da esposa, uma conquista do filho. Não comemorar. Vai ser... Ou vamos como é que é? Comemorar ou vamos enxugar as mágoas? Se eu passar perto daquele cachorro e ele latir, hoje eu uso. Aí o cachorro não late, mas você fala, eu ouvi. Isso, tá na sua cabeça, né? Tudo vem... Tudo é alimenta. O que a gente alimenta, né? A nossa mente, o nosso emocional. Outro ouvinte participando aqui falou que o testemunho do Wesley edifica a nossa vida. E é nítido a mão de Deus na vida dele. Temos a alegria de ser tocado no ministério, de ter tocado no Ministério Atos 6. A Lívia. Sua vida é um dom e sua família é uma bênção. Um abraço, Lívia, Luciano. Nós conversávamos essa semana. Ai, que bênção. Devo encontrá-la essa semana ainda. Obrigado, Lívia. Obrigado pela participação aí conosco. A Lívia, o Ministério Atos 6, assim como a Madre, né? Camiseteria, eles, cara... são ferramentas, né? O Atos 6 hoje em dia ele não tá mais ativo, mas... Acho que é com o Heron participou também? Não, o Heron não. Não, tá. O Heron não. Mas foram ferramentas, né, que agregaram demais no início do meu tratamento, porque eu saí da fazenda, participei de reuniões na família de Caná. Você que falou deles. Né? E através de um testemunho para uns jovens, eu recebi um convite do Neider para integrar um grupo. E aí vieram Lívia, vieram Luciano, Igor, Letícia, Juliana, dezenas de pessoas que foram alimentando o meu desejo de acreditar que ali era o meu lugar. Você começou a caminhada mais forte, foi ali no Ministério de Música? Foi no Ministério Atos 6, cara. Antes você não era do Ministério de Músicas? Cara, eu saí da fazenda, Samuel, eu entrei lá ativamente na paróquia, em todos os ministérios possíveis, porque eu precisava encontrar alguma coisa. E é engraçado que a Luciana chegou uma época e falou pra mim, amor, eu vou mandar fazer uma batina pra você. Eu falei assim, por quê? Porque você tá mais dentro da igreja do que o próprio padre. Eu falei assim, amor, você não sabe o que eu busco. Eu preciso encontrar algo que não me dê possibilidade de resgate de uma vida. Mas aí o Atos 6 veio, foi muitos anos tocando juntos. O Atos 6 foi ferramenta imprescindível. Que legal, cara. Bom ter ouvintes participando conosco também, que conheceu um pouco dessa sua nova versão, né? E através da música também você foi tocado e continua fazendo esse trabalho, né? Esse mês tem essa missão lá na Fazenda de novo, que é levar um louvor para os meninos, uma pregação. A gente vai estar lá. Então é muito, muito boa a oportunidade para estar revendo. Você contou coisas aí que eu não sabia. Mas é bom, né? Às vezes a gente entregar todas as nossas ferramentas de uma vez só. E o momento para estar falando sobre isso também, né? Coincidentemente, eu estudei no Ordem e Progresso, também sabe disso não, né? Não. Eu fui aluno do Ordem e Progresso, mas em outra geração, né? Não, uns anos depois, poucos anos depois que eu estudei lá quando a escola foi inaugurada lá no Gameleira. No Gameleira. Saiu lá do Funcionários e foi pro Gameleira. Então eu inaugurei aquela escola. Muito bem. Wesley, muito obrigado aí por sua partilha, né? Os ouvintes continuam aqui escrevendo e pedindo orações. Todos os pedidos aqui vão ser entregues, né? No colo de nossa Gospa Mira, no colo da nossa mãezinha, Nossa Senhora de Caná também. E outros ouvintes falando, é verdade, é a pura verdade, a gente tem desculpa pra tudo, né? Alguns ouvintes vão se identificar não com a droga, mas com uma fuga pra casa, com uma fuga para o trabalho, né? Justamente por ter problemas. Então, eu vou trabalhar, não, eu vou pra igreja, né? Às vezes não por não conseguir lidar com aquele problema, com aquele vazio que você não tinha necessidade, mas você estava buscando algo. É verdade. E assim, só para poder finalizar, que não menos importante que todo esse testemunho dos momentos ruins que eu vivi e que hoje eu vivo, é o que a gente faz. Não, Francisco. Do Parque Recreio. O Chiquinho. Eu acho que acho que é o Chiquinho, é ele mesmo. Um abraço, Chico. Companheiro de estádio. Assim, é importante eu ressaltar, Samuel, que a família de Caná me proporcionou, né, esse momento de recuperação e me proporciona até hoje viver o pós-tratamento, né? Porque o pessoal acha que é simplesmente ficar internado. Eu fiquei internado 9 meses, mas vim buscando a igreja e tudo, e hoje eu me entrego aos grupos pós-tratamento, né? Que é o grupo de segmento que a família de Caná proporciona para aqueles que terminam, que é uma ferramenta para poder nos aproximar e entender que o tratamento ele continua, não é saiu de lá porque eu trabalho, eu preciso buscar dinheiro, mas se você não tiver com sua cabeça boa,
Você não consegue continuar. Então a família, a reunião de segmento, ela nos proporciona. E a reunião de segmento, ela nos proporciona vínculos, né? Hoje a gente tem um grupo externo que caminha no mesmo propósito, que é o grupo Ponta de Lança, que eu tenho orgulho. O que esses meninos fizeram para mim recentemente na minha vida, abriram o meu leque de possibilidades. Porque eu saí da fazenda, eu restringi todo um grupo de espaço e de pessoas, achando que não seria possível vivenciar outros espaços. E esses meninos que fizeram tratamento há pouco tempo, que estão mais com um vigor maior do que o meu, né? Que no passar do tempo a gente vai, tô satisfeito nessa zona de conforto com as pessoas que me dão segurança. Esses meninos do Ponta de Lança, eles me mostraram uma outra realidade, que eu posso sim ir num rodízio com eles, que eu posso ir num aniversário com eles, porque a gente senta numa mesa, a gente só toma água tônica e refrigerante e come à vontade. Então a gente frequenta os lugares que nós nos sentimos seguros, mas com uma responsabilidade, né? A gente frequenta o grupo de segmento, tem uma turma que frequenta o grupo de NA, tem gente que está envolvido no Renascer, envolvido no Mundo Novo. E é o tratamento não é só ficar 9 meses e buscar uma manutenção provisória, é uma doença pro resto da vida. Eu falo com toda a propriedade para todos aqueles que estão me ouvindo. E quando eu começo a falar de droga, a minha boca enche d'água, cara. Me dá vontade, sim, às vezes, principalmente de beber. Então, eu sinto vontade até hoje. E quando eu estou nesses piores momentos em decadência emocional, psicológica, né, com essas pessoas, com esses amigos, né, o Marconi, Daniel Tinoco, o Thales, o José, o Igor, que foi coordenadora da Fazenda, o André, o Robertino, que é um para-raio para mim lá dentro da Fazenda, que às vezes eu chego lá e desabo com ele também. Toda essa turma, cara, faz parte da minha vida hoje. São grupos, e inclusive você, que às vezes eu alugo seu ouvido também, né? É as pessoas que eu confio, é as pessoas que me fazem bem e que me fortalece, cara. Porque não é porque eu tenho anos de sobriedade que eu participo e tô que eu não sou forte, não. Eu tô cada vez mais fraco. E é em vocês é que eu encontro o apoio para me sustentar. Maravilha, fechou com chave de ouro mesmo. Obrigado, Wesley, pela presença, obrigado aos ouvintes. Tem ouvintes aqui até perguntando para contar a história do restante, que vai deixar para outra vez. Vai a sua história. Esposa, seu filho, como estão, né? Com certeza eles são guerreiros, estão Wesley. Bem. Estão juntos. Estão juntos. O Gabriel, a Luciana. O Gabriel, o orgulho de falar com o Gabriel. O maior medo de quem é dependente químico é você ter um filho que siga os mesmos caminhos, né? E o Gabriel é um orgulho. Puxa vida. Então, assim, valeu muito a pena a sua vinda. Obrigado mesmo aí pelo seu testemunho, por ser tão sincero, direto, objetivo. Nem precisei fazer muitas perguntas, tá vendo? Como é que Deus providencia. Amém. E já são quase 20 anos, então que Deus continue abençoando sua sobriedade. Conta com a gente. E a vocês ouvintes aí, muito obrigado pela participação, independente de não ter lido seu comentário, sua mensagem, né? A gente agradece o seu entretenimento conosco. Permaneça firme, ligado, ouvinte aqui da rádio. E agradecer que no início eu não falei um oi aqui pro nosso amigo Gustavo Barreto, saudade que eu tava. Tudo bom, Samuca? Bem-vindo. Bom demais estarmos juntos aqui nessas tardes. Obrigado, Gustavo, por nos receber. A gente gosta tanto de você quanto também do Tony, né? Amém, Com amém. essas alterações de horário aí, a gente se sente muito bem acolhido aqui sempre. Então estaremos aí sempre possíveis na terça-feira ao vivo. Com certeza. Muito obrigado, ouvintes. Desejamos uma abençoada semana e até terça-feira, se Deus quiser, Deus abençoar. Amém. E a todos, então, saúde e paz. Saúde e paz. Até. A Gospamira FM apresentou Programa Família de Caná.